Amor, conto de Clarice Lispector, uma obra de laços de família de 1960, modernismo brasileiro. Estamos no Rio de Janeiro. Aqui, em um edifício, mora Ana, uma esposa, mãe, devotada à sua família, que recepciona o seu marido quando chega do trabalho, que recepciona os seus filhos quando chegam da escola, encontra o lar muito bem preparado. Esta Ana, no período da tarde, passa por momentos de reflexões. E em uma dessas tardes, a Ana faz compras e pega um bonde. Ela está refletindo um pouco sobre a sua vida, até que, de repente, ela vê, olhando pela janela, num ponto de ônibus, um cego mascando chiclete. E ela, então, tem uma epifania, o que nós chamamos na obra de Clarice Lispector, momento em que os personagens param para mudar o seu olhar. A Ana, até então uma mulher que vivia a sua vida do presente, pensando na trajetória de sua vida até aqui, observa esse homem cego e pensa como um homem cego masca chicletes naquela escuridão. Calmamente, o ato de mascar chicletes parece mecânico e ela observa que ele vai diminuindo ali o ato de mascar, como se estivesse pensando, refletindo, mesmo na escuridão da sua existência, já que ele não consegue vislumbrar o que está à sua frente. A Ana então começa a pensar em si, na sua vida, que também é uma vida mecânica, uma vida de uma rotina, há muito bem preparada, seguida. A Ana, então, tem uma reflexão muito profunda a respeito desse homem cego. O ônibus segue viagem, dá uma sacudida, ela deixa cair um tricô e os ovos. Ela chega a dar um grito, o motorista para, observa, os passageiros olham, alguns até ficam um pouco assustados, mas está tudo bem, a viagem segue. O tricô é um objeto que tece. Metaforicamente, nós somos tecidos pela vida como se fosse um tricô. E a Ana, de repente, deixa o tricô da sua vida cair. Os ovos, que têm essa casca frágil, os ovos se quebram. Como a própria percepção da existência da Ana, fragilizada, vai se romper. É como se a Ana tivesse saído da casca. O ovo, em Clarice Lispector, é um ser muito querido. Existe um conto interessantíssimo chamado O Ovo e a Galinha. Depois, convido-o a ler. A Ana, ela fica tão reflexiva sobre a sua vida que ela nem percebe que o ponto em que ela deveria descer se passou e ela desce um pouco mais à frente. Quando ela se vê, ela se percebe no Jardim Botânico. Ela então entra no Jardim Botânico e começa a olhar as plantas, começa a observar a natureza, os animais que ali estão, principalmente os animais pequenos, um gato, um esquilo, até insetos. A Ana começa a enxergar a sua vida como uma trajetória bem reflexiva, bem filosófica, a sensibilidade e a fragilidade da vida, e se aquela vida que ela escolheu realmente era a vida que ela queria. Quantas vezes, de repente, nos pegamos nessa reflexão, se eu tivesse feito diferente, será que eu estaria em uma situação diferente? Será que eu escolher ser mãe, ser esposa, dentro desse mundo em que vivo aqui, em um tempo de meados do século XX? A Ana chega à sua casa e ela procura um de seus filhos e dá um abraço forte, como se fosse quebrar ali os ossinhos da criança, que fica até assustada. Mas ela queria sentir aquele abraço do seu filho, o calor daquele ser que também era seu. A Ana vai preparar um jantar, porque vai receber os seus irmãos, receber uma família. Ela até ajuda a doméstica a preparar ali o trato. E de repente ela vê animais pequenos, besouros, aranhas, formiga. Ela chega a matar uma formiga ali. E esses seres são frágeis, e esses seres existem. E a Ana começa então a pensar na sua fragilidade.
A família chega, o seu irmão chega com os filhos, eles sentam à mesa para jantar. Quando eles vão embora à noite, o marido vai para o fogão, escuta-se um barulho, o fogão estava estalando um pouco, o fogão não estava muito bom. Ela aproxima do marido um pouco preocupada e sente um carinho muito grande por ele. Ela não queria perder o seu marido. A Ana então se vê como uma mulher que de fato escolheu aquela vida. Aquela vida era uma vida agradável, era a vida dela. Nós temos então uma Ana que aparentemente parece sair de uma caverna platônica, parece parar e pensar um pouco na sua rotina, na sua reflexão existencial. E o conto termina com uma reflexão muito aberta. Será que a Ana faria coisas diferentes do que fez? Mas ela amava tanto a sua família. Assim como ela amou também aquele homem cego que lhe despertou sensações. Amor. O amor que nos faz ser. Esse é um dos contos mais reflexivos da Clarice Lispector, que nos convida a encontrar conosco mesmo e refletir sobre a nossa existência e a nossa trajetória. Se você gostou desse resumo animado e precisa de uma análise desta obra, acesse o link na descrição. Nós temos aqui uma resenha bem objetiva que vai poder lhe ajudar a interpretar melhor este conto, principalmente em vestibulares. Se inscreva no nosso canal, acompanhe nossas postagens. Estou à disposição para auxiliar em reflexões literárias. Abraços genuínos.